Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. E nós te amamos. E nós pedimos para nos colocar na sua agenda. Seja lá o que for que o Senhor for fazer nesse mundo. Não nos deixa de fora. Nos coloca dentro. Nós queremos fazer parte dos teus planos, de uma grande obra. Nós queremos crescer e sabemos que a única forma é te conhecendo mais e mais. Aqui estamos, iniciando mais uma semana maravilhosa, que é a nossa fé, com expectativas maravilhosas, nesse Dia dos Pais, em que nós temos a honra de adorar o Senhor, que é o nosso Abba, o nosso Papai, o nosso amor eterno, nosso Pai eterno. E nós te amamos, Senhor. Nós queremos dizer nesse Dia dos Pais que nós te amamos tanto. E que, ai de nós sem o Senhor. O Senhor foi e sempre será a melhor coisa que nos aconteceu. Nosso bem maior, nosso amor eterno, nossa força, nossa alegria, nossa esperança. Tudo que temos, somos e projetamos para amanhã vem do Senhor. E nós te honramos de todo o nosso coração. Quero te honrar nesta manhã mais uma vez, Jesus. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Venha um tempo em que os três mundos... Ah, Senhor, como é forte isso para mim. Os três mundos se dobram diante do Senhor. E todos que nunca reconheceram o teu nome, a tua grandeza, o Rei que o Senhor é, terá que se curvar. Vejo tanta arrogância no mundo, mas o Senhor é o Rei, é o soberano. Querem tirar o Senhor de tudo, mas o Senhor continua vivo e poderoso. E vem como um grande general. É tão forte como quando nós lemos o Senhor. Vindo, descendo, naquele cavalo branco como um grande general. Cercado de poder. E pela tua igreja. E nós somos a tua igreja e vamos estar lá. Eu creio nisso. Esse é o meu bem maior. Essa é a esperança do meu coração. É por isso que eu vivo e persigo todos os dias da minha vida. Sei que tudo aqui passa, mas a tua palavra não passa. E a vida que nos espera, o que está esperando por nós é maior do que qualquer coisa que a gente possa desejar. Tu és o Rei. Sim, o Senhor é o Rei. Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Senhor. E todos têm que se curvar diante desse poder. E os que não se curvam hoje serão obrigados a se curvar um dia. Porque o Senhor manda, o Senhor domina. E o que é mais forte é ver que o Senhor olha para nós, se importa conosco, nos ama e nos dá esse poder de governo, de domínio. Ó Senhor, eu te amo. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, que tem entristecido o teu Espírito Santo, perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, o ministério, nossas famílias, nossos lares, em todo lugar. Visita os templos, os líderes, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que o nosso povo seja abençoado, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que seja um dia de glória para todos nós. Abençoa as famílias, abençoa os pais. Abençoa, Senhor. Eu já peço desde já. Tudo que vão fazer nesse dia, que seja um dia de amor, perdão, reconciliação, união, harmonia. Que seja um dia glorioso, um dia de recomeços. Senhor, que seja um dia de conscientização.
Que seja um dia de grande crescimento, de temor e decisões firmes. Que possamos construir a nossa casa na rocha, para que as tempestades da vida não tenham o poder de derrubá-la. Quem é feliz, tua palavra fala que o feliz é o que teme o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor. As pessoas que são infelizes são aquelas que não temem o Senhor. Os que temem são felizes, são realizados. Porque a verdadeira alegria só é encontrada no Senhor. Ó Espírito Santo, toma a nossa vida. Toma as nossas famílias. Toma os nossos filhos. Toma os nossos lares. E que o Senhor venha reinar nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa família. Que o Senhor seja o centro da nossa casa. Que o Senhor reine para todos sempre. Que a tua mão esteja sobre nós e que possamos estar debaixo da sua potente mão com temor e tremor todos os dias da nossa existência. Eu te amo. Consagro essa reunião ao Senhor. Consagro as famílias para a vitória. Desautorizo todas as forças demoníacas, tudo que se levanta para atrapalhar, para roubar, para desestabilizar, setas demoníacas, dardos, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro toda força maligna, toda força demoníaca, toda seta demoníaca contra a reunião, contra as vidas, contra o nosso trabalho. Eu quebro em nome de Jesus. Eu desautorizo toda força demoníaca em nome de Jesus. Eu amarro e lanço no abismo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião, sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre cada setor, cada área, cada setor, cada área, cada vida. Eu peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos aqui, tem misericórdia de nós, assuma o controle desse trabalho. A unção vem do Senhor, o poder, a glória. Estar aqui só faz sentido se o Senhor estiver. Eu não tenho nenhum prazer de estar num lugar onde o Senhor não está. Eu não quero estar onde o Senhor não está. Eu só quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. Eu quero estar nos seus planos. Eu quero estar no centro da sua vontade. E eu oro para que o Ministério Mudança de Vida viva sempre assim. Eu oro para que cada coração dentro do Ministério Mudança de Vida seja inteiramente voltado para o Senhor. Que a religiosidade não tenha poder sobre nós, que o emocionalismo não tenha poder sobre nós, mas que possamos andar pela fé, e de fé em fé, como diz a sua palavra. E a fé vem do ouvir e ouvir a sua palavra. Que possamos amá-la, desejá-la e encontrar o Senhor nas Escrituras. O que tem faltado, Senhor, é o teu povo muitas vezes encontrar o Senhor na palavra. Nós precisamos marcar encontros com o Senhor na palavra. Temos que encontrar o Senhor na palavra. Se vou para Isaías, tenho que encontrar o Senhor em Isaías. Se vou para Jeremias, se vou para Salmos, se vou para Reis, para onde eu for, eu devo encontrar o Senhor na palavra. Foi exatamente isso que o Senhor falou para aqueles discípulos de Emaús, que eles precisavam encontrar o Senhor na palavra. Nós precisamos amar a tua palavra, encontrar o Senhor na tua palavra. Nós precisamos, Senhor, receber a revelação, e eu oro por revelação. Eu oro para que assuma o trabalho. Eu oro para que atinja o propósito da reunião. Porque eu não quero uma reunião, eu quero a reunião que atinja o propósito. O Senhor sabe que a minha ambição é ver exatamente o resultado disso, o progresso, os avanços, Senhor, os frutos. Porque seremos conhecidos por nossos frutos, e um trabalho é conhecido por seus frutos, pelo sobrenatural. Nós estamos aqui em busca do sobrenatural. Nós andamos em busca do sobrenatural. Nós sabemos que uma fé natural nos leva apenas a resultados naturais. Então nós buscamos uma fé sobrenatural.
Entendemos que fomos chamados para o sobrenatural. Nascemos para o sobrenatural. O que o Senhor faz é o sobrenatural. E o Senhor está sempre pronto a agir sobrenaturalmente na vida dos que creem. Eu consagro esse trabalho e quando sairmos daqui, a começar por mim, eu quero estar num outro nível, tendo revelações novas, tendo visto, ouvido, recebido algo novo. Porque esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que nós temos. Nós não temos amanhã. Nós não temos mais o ontem. Nós temos hoje. E as decisões que nós tomamos hoje, essas decisões vão repercutir amanhã. O que plantamos hoje é o que vamos colher amanhã. Então hoje é o que temos. É o dia mais importante da nossa vida. E tudo podemos fazer hoje. E decisões que tomamos hoje altera completamente o nosso destino. Para bom, para bem e para mal. Que possamos sempre nos guarda da loucura, da insensatez. Nos guarda das tolices, nos guarda da cegueira. Quero pedir de todo o meu coração aqui, nesse altar, nos guarda da cegueira. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nos guarda da incredulidade, de não crer, de não receber a palavra e atrasar a nossa vida, ou até mesmo alterar o nosso destino. Nos guarda, Senhor, nos guarda da cegueira. Eu lhe imploro, tem misericórdia de mim, dos meus descendentes, tem misericórdia da igreja, do povo amado, querido, extraordinário que o Senhor me deu para cuidar. Tem misericórdia de cada liderança. Tem misericórdia de cada pai de família e mãe de família. Nos guarda da cegueira. O pior mal, Senhor, é a cegueira que provém da incredulidade. Porque a base do pecado é a incredulidade. Quando nós não cremos na Tua palavra, nós damos lugar à cegueira. Nós damos lugar a desastres na nossa vida. Quando simplesmente passamos por cima dela. Porque a base do pecado, o fundamento do pecado é a incredulidade. Por que pecamos? Porque não cremos na Sua palavra, porque não cremos nas Escrituras, porque não cremos no que o Senhor está falando. Então nos guarda de não levar com a devida seriedade, cada ponto, cada vírgula, porque a Tua palavra diz que será cobrado um tio, está escrito assim, um tio será levado em conta. Então que o Senhor realmente nos ajude a reverenciá-la, nos dê ouvidos atentos, crédulos para a Tua palavra, olhos abertos, com visão para a Tua palavra. Eu te amo, estou muito grata e honrada em poder estar aqui. O Senhor é o nosso Deus e nós o honramos, o nosso Abba, o nosso Papai, o nosso Deus querido. Amém. Amém e amém. Vamos lá. Asaf foi um homem, um líder importante, que atuou no templo nos dias de Salomão, estava à frente de uma grande orquestra, talvez uns 288 músicos. Era um líder, um músico, um homem talentoso. Temos outros salmos, acho que uns 12 salmos que ele fez. Ele tinha vida com Deus. E tinha experiência com Deus. Mas nós vamos ver que num momento da vida dele, ele mesmo fala que ele se distraiu, quase perdeu a fé, quase caiu. Porque ele começou a olhar para a aparente prosperidade do ímpio. E quando uma pessoa olha para a aparente prosperidade do ímpio, isso gera dúvidas acerca da justiça. Isso aconteceu com ele. Por um momento o salmista achou que tudo
ia bem para o ímpio. Que estava tudo caminhando muito bem e que Deus não se importava com a injustiça dele. Você vai vendo um homem que vai chegar num ponto que ele mesmo diz: eu azedei, meu coração azedou. E se amargou. Ele começou a invejar o ímpio. Você vê aqui que o fato de estar prosperando, para ele, era um sinal de bênção na vida do ímpio. E que Deus estava aprovando as suas ações. Mas quando ele voltou para Deus, que foi quando ele entrou no santuário, ele viu que era um grande engano. E o diabo quer exatamente isso aqui, ó. Que a gente viva dessa maneira, que nós acreditemos dessa forma. A gente sabe que muitas vezes o próprio mal, ele dá corda para o ímpio, não há guerra, não há oposição. E ele instiga o justo, muitas vezes, a tirar o olhar de Deus e olhar para fora, olhar para o lado. O mal cega o entendimento dos incrédulos. O salmista, ao ceder para esse pensamento de dúvida, ficou cego acerca do caráter de Deus. É inacreditável como ele duvidou naquele momento do caráter de Deus. Agora, você tem que lembrar que Deus é justo. Nele não há injustiça. Ele dá tempo, nós vamos ver tempo e oportunidades para o arrependimento. Mas nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Há um tempo determinado para todas as coisas, para absolutamente tudo. O salmista começa dizendo que Deus é bom para os justos, mas a sua experiência pessoal, logo, ele revela que é diferente. Ele falou uma coisa e aí ele começa a contar da sua experiência. Tomado de dúvidas, nós vamos ver o salmista entrando no santuário do Senhor. E aí ele entendeu que ele estava muito errado. Para onde o ímpio ia. Quando ele entrou no santuário, a confiança dele foi renovada em Deus. Completamente renovada. E após ele voltar, você vai ver que ele recebeu uma nova percepção. A gente sabe que o justo e o ímpio têm destinos diferentes. Mas ele só conseguiu ver isso quando ele entrou no santuário, quando ele realmente se relacionou com Deus. Nós vamos lembrar, precisamos lembrar que antes de Cristo, nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação. Antes da graça, o que acontecia era que um cordeiro era morto no lugar do pecador. E quando ele entrou no santuário, e ele viu que aquele cordeiro estava sendo sacrificado por causa dos pecados de alguém, ele entendeu. Provavelmente ele já tinha visto aquela cena, mas ele se distraiu. Que aquele era o fim do ímpio. O ímpio ia para aquele lugar. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Deus é bom para os que têm coração puro. Queridos, nós podemos rodar
Nós sempre vamos cair aqui, ó. O seu coração vai determinar o que você vai viver aqui fora. Se você for como Saul, que não conseguiu vencer os seus inimigos internos, ele nunca conseguiu vencer os seus inimigos externos. A partir do momento que você não vence os inimigos internos, você não vai vencer os inimigos externos. O que nós vemos aqui fora, quando o inimigo prevalece na nossa vida, é porque nós não derrotamos esses inimigos que estão nos dominando aqui dentro. Coração puro, verdade no íntimo, santidade no coração, pureza aqui dentro. É o que vai determinar a vida que você vai ter e onde você vai estar. O nosso olhar, o olhar do justo, está na eternidade. E as escolhas que nós fazemos aqui determinam onde nós vamos passar a eternidade. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Cedeu para a dúvida, olhou para fora, duvidou do caráter de Deus, questionou a Deus, porque ele começou a olhar para a vida do ímpio e achar, e ele vai falar isso, que tudo ia bem para o ímpio. De repente ele acreditou e ele começou a afirmar que as guerras que ele tinha, o ímpio não tinha, que para o ímpio era tudo perfeito e que a vida dele era uma vida tão diferente que não valia a pena servir a Deus. Pois tive inveja dos orgulhosos. Isso é um problema. E esse parece ser um problema constante, uma tentação, porque nós vamos ver em outros salmos que isso acontecia. Davi também olhou para a vida do ímpio. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Ele faz isso, faz aquilo, e ele está prosperando. Você vê que ele disse que ele quase caiu. Os pés dele escorregaram. Ele trata isso como escorreguei e quase caí. Porque eu tirei o olhar de Deus e fui olhar para fora. Quem nunca fez esse questionamento? Eu estou servindo a Deus. O sujeito lá não teme a Deus, vive a vida assim, vive assado. E olha como é que ele está tudo bem para ele. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, e está tudo bem. Quantas pessoas que já fizeram esse questionamento, já alimentaram esse pensamento? Normalmente, pessoas que ainda não estão fundamentadas na palavra de verdade, não se relacionam com Deus profundamente, os valores ainda são baixos, e medem tudo pelo dinheiro, pela ganância, pelo que alguém tem ou não tem. Eu já contei aqui de uma mulher que uma vez disse para mim que ela, quando veio para Jesus, ela não tinha nenhum problema, ela tinha imóveis, ela tinha um bom casamento, uma família, ela tinha saúde, ou seja, ela não tinha problema, ela veio por amor. E eu disse para ela, veja o tamanho do seu engano. Você tinha o maior problema de todos. Você estava a passos largos para o inferno e achava que a sua vida era perfeita. Sua vida nunca foi perfeita. Você julgou que a sua vida era perfeita pelas coisas que você tinha. Você criou uma imagem de perfeição. Você não tinha o seu nome no livro da vida, não tinha certeza da sua salvação. Se você morresse, se você
se a morte chegasse até a sua casa, você e a sua família não tinham um nome, seus nomes não estavam no livro da vida. Os anjos não viriam buscar a alma de vocês. Então há um grande engano. Se nós olhamos só para esta vida, vamos nos apegar às coisas terrenas. Vamos viver só para isso aqui. Vamos nos distrair da verdade e vamos ceder e vamos começar a permitir o engano pelas mentiras que o diabo conta. Tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras, arrogantes, percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Quer dizer, as pessoas param para ouvir. E se nós olharmos para o mundo, que cada dia está mais, a injustiça está descarada, pessoas que usurpam do poder e fazem as coisas a seu bel prazer, parece que tudo caminha bem. E muitas vezes as pessoas tendem a pender e dar crédito a essas pessoas porque olha a posição que ela está, olha o que ela tem. Ou seja, muitos cristãos, inclusive Asaf, tinham essa mentalidade rasa. E os valores eram muito baixos. Lamentavelmente, muitos cristãos vivem assim. Ele não tem cultura. Eu vou ouvir quem tem cultura. A sabedoria humana, diz a Bíblia, que ela é animal e demoníaca. Apenas a sabedoria de Deus pode levar você. Muitos cristãos ainda trabalham com uma cabeça de ímpio e pendem para a direção dos ímpios. Não se espelham em Deus, mas no modelo mundano. Estão sempre olhando para fora, quando na verdade o Senhor manda eu olhar e ver o que está no meu coração, olhar para o alto e receber dele. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? O mundo vai desdenhar de Deus, zombar de Deus. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Quer dizer que todo o meu comportamento correto diante de Deus é em vão? Ele questiona. Eu tenho perdido o meu tempo? Porque o ímpio parece que está melhor do que eu. O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. Então, vamos juntos. Então, entrei em teu santuário. Ó Deus, e por fim, entendi o destino deles. Vamos continuar. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição.
continuem comigo, são destruídos, de repente, completamente, tomados de pavor. Continue. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Quando ele entrou no santuário, certamente ele viu a imagem do sacrifício daquele cordeiro, morrendo pelos pecados de um pecador. Ele entendeu que não havia remissão para os pecados do pecador. Ele entrou no santuário, como quando nós nos encontramos com Jesus. Nós entendemos que só há salvação em Jesus Cristo. Que a maior riqueza que nós recebemos é a nossa salvação. A maior herança que nós recebemos é a nossa salvação. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós entramos no santuário, quando nós vemos o que temos com Deus, quando nos relacionamos com Ele, quando nos encontramos com Ele, vemos que tudo isso é passageiro, fugaz, fútil, inútil, e que eu estou olhando para algo que está num lugar escorregadio. O fim não é bom. Eu estou medindo bênção por algo aparente, por uma vida passageira. Eu olho para uma vida que está sendo vivida de forma a não estar fundamentada na palavra, ela não está fundamentada, ela não tem temor, ela não está comprometida. Eu pego ela como uma referência, ela não é referência. Porque hoje ela está lá, amanhã ela não está mais. Hoje ela tem, daqui a pouco ela não tem mais. Mas ainda que ela tenha tudo, Jesus falou que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. 100 anos são 100 anos. 120, 130, será que alguém chega lá? Mas eternidade não tem tempo, não tem fim, é infinito, é para todo sempre. Quando ele entrou no santuário, ele entendeu coisas que ele não estava entendendo. Ele começou a dar valor a coisas que ele não estava dando. Ele se fundamentou. Ele estava num lugar tão raso. De repente ele se fundamentou. Ele disse: até quando? Sorri deles, das bobagens tolas que eles falam, das coisas tolas que eles fazem, do estilo de vida irreverente, descompromissado, sem temor. E aí ele fala: percebi então que meu coração se amargou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Na Almeida fala: meu coração azedou. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Quando o Senhor olhou e viu a maneira como eu estava pensando, que eu estava remoendo, o meu comportamento, o Senhor deve ter me visto como um animal irracional. Porque eu fui tolo, um insensato, um cego e um ignorante, porque eu ignorei tudo que eu sabia.
e apenas fiquei com o que eu estava vendo. E eu comecei a questionar. E de repente achar que o Senhor era injusto, que a minha vida era muito difícil, e que a vida desses ímpios era uma vida perfeita. Mas quando eu me relacionei, quando eu entrei no santuário, eu consegui ver tudo que eu não estava vendo. Inclusive, que ter alimentado esses sentimentos azedaram com o meu coração. Me transformou num tolo, num ignorante. Eu agi como um animal irracional, como alguém que não pensa. E no momento ainda pertenço a ti, e tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho, me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Aleluia. O Senhor é o melhor do céu. E se Ele não estiver lá, eu não quero ir para lá. Quem é que quer ir para o céu se o Senhor não estiver lá? Você quer ir para o céu porque o Senhor está lá. Se Ele não estiver lá, alguém quer ir para o céu? Você quer ir para onde o Senhor está? Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Agora, ele volta, depois de se relacionar e entrar no santuário, ele diz: como eu estava enganado, quanta tolice, quanta cegueira. Não há nada mais importante do que o meu relacionamento com Deus. E aí ele fala uma coisa que Jó também falou. Jó disse: posso morrer, mas o Senhor vai continuar sendo meu Deus. No momento mais duro da vida dele, sendo oprimido de todas as maneiras, não tendo nada, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei. Minha saúde pode acabar, e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Vamos juntos? Minha saúde pode acabar, e meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Senhor, e Ele merece ser honrado. Aleluia. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Uau! Aleluia! Maravilhoso! Sim, se o Senhor não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Tudo pode falhar, pode dar errado, mas Deus continua sendo Deus, sendo a parte mais importante da nossa vida e deve ser do nosso coração. Nós vemos um salmista desfalecido, e exatamente porque ele permitiu que a carne dominasse o espírito. O que nós vamos ver quando ele entrou na carne, que é o que acontece com muita gente, ele fez uso da mente da carne. A mentalidade da carne começou a racionalizar, ficar raso, começou a ver tudo de forma natural e rasa. E você vê que isso reduziu por um tempo a visão viva e clara da fé.
Ele perdeu a visão. Ele não via mais as coisas como elas realmente são. Nós vemos aqui que é muito interessante que ele mesmo fala, aqui, ó, que esta visão, essa linha de pensamento, azedou o coração dele. O tornou tolo, ignorante e o fez agir como um animal irracional. Ele mesmo deixou claro, ele se sentia assim. Você vê que ele ficou envergonhado. Como ele pôde escorregar tão feio, mas porque ele se distraiu. Em algum momento, ele tirou o olhar de Deus. E quando ele tirou o olhar de Deus, ele começou a olhar para as coisas de uma maneira totalmente equivocada. A Bíblia diz, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E essa pergunta, a gente tem que ter resposta. Onde eu vou passar a eternidade? Pelas minhas escolhas eu sei responder. As minhas escolhas determinam onde eu vou passar a eternidade. O homem imortal deve pensar além. E não apenas nesse hoje, nesta vida presente. O homem imortal precisa estar com a mente no sobrenatural, na eternidade, que vai além, que está além desse mundo mortal presente. Você vê que o salmista chegou à conclusão que seja qual for a porção dos ímpios, a sua era infinitamente melhor que a deles. Infinitamente. Você vê duas pessoas diferentes. E ele conta a experiência dele. Ele conta que aquilo aconteceu com ele. Exatamente porque ele alimentou a visão errada. Quem tem o Senhor, anda na verdade com o Senhor, tem tudo porque Ele é tudo. Nele nós encontramos o que nós realmente precisamos. Ter inveja da prosperidade do ímpio, dos ímpios, acontece com mais frequência, encontramos em outros salmos, Davi ainda falou isso aqui, ó. Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Aliás, penso que todo mundo deve meditar no Salmo 37, que ele fala muito a diferença ali. O quanto já começa dizendo, não tem inveja dos ímpios. Não tem inveja da vida do ímpio. Não queira aquilo lá não, que você está perdendo seu tempo. E você vai ver ele falar muito a proporção em bênção para o justo e a proporção em derrota para o ímpio. Intensidade, por um lado, Deus levanta tanto o justo, mas onde vai parar o ímpio? Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará, ele lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, eu vi, Davi disse isso, eu vi. Eu vi, naquele momento foi impressionante. Mas quando eu voltei a olhar, vamos juntos, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos, um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez.
não tem futuro algum. Você vai ver no Salmo 37, Davi falar isso claramente, não foca a vida do ímpio. Pois tudo é fugaz, é ilusório. A vida do ímpio se vai como neblina, como fumaça, e é esquecida. Os infiéis, muitas vezes, usam o orgulho como um símbolo de prestígio. E não é incomum a gente encontrar crentes que diminuem os crentes, que enaltecem os ímpios, e que estão de olho e pegam como referência a vida dos ímpios. Eu não posso entender por que muitos crentes se colocam como subcultura. Nós somos chamados para capitanear. Nós fomos chamados para governar. Cada crente tem que ter mente de nação, mente de governo, mente de domínio. Nós vamos julgar os ímpios, nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz. Nós somos o sal que conserva. Nós somos a luz que ilumina. Nós somos a solução para os problemas desse mundo. Nós temos a resposta. Para onde os ímpios vão correr quando os problemas chegarem? Quando o seu castelo de areia desabar? Quando a tempestade chegar e a sua casa desabar porque não tem alicerce? Para o justo. Mas esse justo tem que ser justo mesmo? Tem que ter um comportamento de justo? Tem que ter vida de justo? Quantos que estão cheios de ídolos no coração ainda? Estão na igreja e um ídolo na mão. É tão abominável, um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. E quantos que ainda tem muitos ídolos? O orgulho se torna um Deus. O status, um Deus. O dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. E o que vive competindo, buscando o coração e compete com Deus, não é o diabo, mas o coração do homem é o dinheiro. A Bíblia não diz que é o diabo. O dinheiro não é mau, o dinheiro é muito bom, é uma bênção, mas ele não pode ter você. O amor a ele é que é a raiz dos males. Nós somos apenas mordomos. Tudo que nos é confiado é para uso de propósito, para usarmos com propósito. Quando as promoções, quando Deus nos promove, nos honra, confia coisas grandes, e aquilo não atinge o propósito, não há por que Ele manter aquela bênção. Não há por quê. Porque toda prosperidade vem com um propósito. Falem comigo, toda prosperidade vem com um propósito. Toda prosperidade carrega um propósito. Toda. Se ela perde o propósito, não tem mais porquê. É onde a unção da conquista é retirada. Tudo que Deus faz na nossa vida é para o nome dele ser glorificado. Quando o nome dele não é mais glorificado, não tem mais sentido, não tem mais propósito. Eu vou repetir uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo o tempo todo. Ele quer erguer gente pequena, gente humilde. Porque o humilde tem favor. O orgulhoso, toda pessoa orgulhosa, o que ela recebe é queda e destruição. Toda pessoa orgulhosa, antes da queda vem o orgulho.
E a Bíblia diz, não eu, que Deus se opõe aos orgulhosos. Um coração orgulhoso, um coração crítico, pedante. Deus se opõe. Às vezes as pessoas jogam para Deus e falam, Deus, cobram de Deus, quando elas não estão dando condições a Ele. E muitas vezes, Ele já mandou a palavra e a palavra não foi o bastante. E quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Eu preguei recentemente que muitas vezes é o próprio Deus que está colocando a mão no peito da gente, dizendo, daqui você não passa. Você não passa. Muitas vezes situações que envergonham vão acontecendo e acontecendo, porque quando eu recebi a palavra, eu não me curvei, eu não me dobrei. E muitas vezes a vergonha vai tomando conta da minha vida, porque aquele que não se humilha, o que não se humilha é humilhado. O que se humilha é exaltado. Tem favor. Quanto mais nos quebrantamos para Deus, mais Deus vai nos favorecer. Deus tem buscado pessoas com um caráter forte, que suportam o peso da bênção, porque a bênção pesa. Os títulos pesam. O dinheiro pesa. O nome, o status pesa. E se eu não tiver um caráter forte, a bênção me destrói. Eu não tenho músculos espirituais para suportá-la. E é por isso que o Senhor permite processos para trabalhar o nosso caráter. Mas nenhuma humildade é testada em outro lugar, senão no sucesso. Muitas vezes eu vi Deus promover pessoas para testar o seu nível de temor e humildade. Quantas vezes? Porque a nossa humildade é testada no sucesso. Não me diga que alguém é humilde, até eu dar poder a ela. Não me diga que alguém é humilde, até ela ocupar uma posição de extrema relevância. Belsazar é um grande exemplo de quem foi até um ponto. Mas ele zombou de Deus com o seu comportamento. E de um dia para o outro, ele foi declinando. Ele caiu. Mas por quê? Quando ele se apossou dos utensílios sagrados, coisa que nem Nabucodonosor tinha feito. Sabe quando uma pessoa zomba de Deus? Eu posso desonrar a casa dele, desonrar a confiança que ele me deu. Eu posso desonrar. Quando você desonra a Deus, você desonra de várias maneiras. Quando Saulo perseguiu a igreja, Jesus falou, por que você me persegue? Quando você desonra a sua liderança, desonra o lugar em que você foi abençoado, você desonra a Deus. Quando você desonra a bênção que Ele te deu e colocando ela no lugar dele. Ele foi lá e pegou os utensílios sagrados do templo. Ele mexeu com coisa sagrada. Guarde uma coisa. Nunca
Nunca ceda para a loucura de mexer com o que é sagrado. Davi aprendeu isso. Mesmo o Saul caído, ele nunca tocou no Saul. Nunca. Porque saiu da boca dele: Deus me guarde de tocar no ungido. Nós aprendemos com a palavra de Deus como seguir a nossa vida, se nós estivermos atentos ao que ela está dizendo. Não podemos ser cegos, surdos. Ignorância é uma escolha. E a Bíblia diz isso. O meu povo tem sido destruído por falta do conhecimento, do entendimento, porque rejeitou. Não é que não tinha, rejeitou. Não foi falta de palavra, de ensino, de orientações. Foi falta de uma atitude sábia. O ímpio tem prazo de validade, mas o justo permanece para sempre. Deus tem uma balança. Daniel disse para ele: Deus sustenta a sua vida, te colocou no governo, porque Ele é quem faz isso. E você zombou dele, você o desonrou. Deus o colocou onde você está. Mas agora, leu a inscrição, porque quando ele estava mexendo nas coisas sagradas, ele viu uma mão escrevendo na parede. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas. Então, por ordem de Belsazzar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos babilônios, foi morto, pesado na balança e achado em falta. Sim, Deus tem uma balança. Não. O ímpio até pode parecer prosperar por um tempo, mas está num lugar escorregadio, tem prazo de validade e vive a maior miséria de todas, que é espiritual. A pior miséria, falem comigo, a pior miséria é a espiritual. E a mais terrível das mortes é a espiritual. O ímpio não tem certeza de nada, porque a confiança dele está em coisas falíveis. Ele coloca a confiança dele em coisas que não podem sustentá-lo. Se o seu Deus é o dinheiro, a ganância, o status, dar prazer à sua carne, isso são coisas passageiras, sem fundamento, são vazias, que não têm o poder de sustentar você. Quando você mais precisar, essas coisas vão falhar. Você tem que ter a resposta, se o seu nome está no livro da vida. Você tem certeza de onde vai passar a eternidade? Lembra do jovem rico? Ele era rico, muito rico, mas não tinha certeza da sua salvação. Apesar de ter sido criado na religião, conhecer os 10 mandamentos, ele seguia apenas uma religião e fez do seu Deus a sua riqueza. O jovem rico tinha tudo, inclusive religião, mas não tinha salvação e nitidamente temia a morte. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não tinha certeza de nada. Não, o Senhor não tem prazer na condenação do ímpio. Ele não tem, e a Bíblia diz isso. Mas muitos estão tão cegos que vivem somente para essa vida. E, lamentavelmente, muitos crentes remoem, ficam incomodados e fazem questionamentos acerca da condição natural, física e material do ímpio. Pegam como referência.
mesmo sabendo que a sua condição é morta e condenada, se ressentem e alimentam o sentimento de inveja. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, voltem-se dos seus maus caminhos. Não, o Senhor não quer a condenação do ímpio. Mas se o ímpio não se converter, não há salvação. Nós sabemos que há dois caminhos: o caminho da vida, o caminho da morte, o céu e o inferno, o caminho estreito, o caminho largo. E as escolhas que nós estamos fazendo aqui hoje vão determinar. Aliás, nós sabemos bem que caminho estamos trilhando. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dinheiro, poder, fama, honra, a gente sabe que não é pecado. Não são pecado. Agora, nós podemos ter, desde que não nos tenham. Nós não somos daqui. Nossa cidadania, essa não é nossa pátria. Nós estamos de passagem. E não podemos nos iludir com construções na areia, porque são construções na areia. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O rico sem fundamento, sem Deus e sem o fundamento sólido da palavra, é o maior miserável. Somente Deus, somente Deus, somente Deus pode sustentar uma pessoa, pode nos sustentar, nos segurar e nos levar além. Fundamentados aqui, em Deus, construindo a nossa casa no Senhor, nós sempre vamos prevalecer, do contrário, não. E isso aqui inclui os que se enganam, os mornos. Tem muita gente morna. Tem muita gente que passa por cima da palavra, que está ignorando a palavra. Os mornos são tão ímpios quanto os ímpios que estão lá fora da igreja. Nós vamos ver aqui o Senhor falando com a igreja de Laodiceia. Ela é chamada da igreja morna e negligente. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, Jesus. Sei de tudo que você faz. Já começa assim. Não pense que está oculto aos meus olhos, eu sei tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente, nem frio, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Fiz questão de pegar nas outras traduções. Você diz, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu? Eu o aconselho, vou dar um conselho para você, a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Você precisa passar nos testes, não passar mais por cima da palavra. E então será rico? Sua maior riqueza é espiritual. O resto é enganoso, porque primeiro você pode perdê-la. Ela não vai te sustentar. Se Deus tira a mão, da noite para o dia, a sua casa desaba. Lido com gente o suficientemente para dizer com propriedade que literalmente, da noite para o dia, como foi com Belsazar.
Tenho experiências várias de gente que acordou de um jeito e terminou de outro. O coração. Se eu não tenho um fundamento firme, vai ruir. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, que é a santidade, para que não se envergonhe de sua nudez. Santificação. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Não pode viver como um cego. A religião cega, as emoções cegam. Constância é tudo, queridos. Constância é tudo. Se você quer uma grande vida, você tem que entender sobre continuismo, estabilidade, consistência. Constância é tudo. Estabilidade. Não pense que você receberá alguma coisa do Senhor, porque é instável em tudo que faz. Pessoas instáveis, que não têm consistência, elas não estão fundamentadas na palavra. A bipolaridade de uma pessoa revela exatamente quem domina a vida dela, suas emoções. E eu sou servo de quem eu obedeço. Jesus falou. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição com amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor corrige quem Ele ama, Ele disciplina. Ele está, o tempo todo, Ele está batendo. Observe que Ele estava do lado de fora, tentando entrar nessa igreja. Muitas vezes Ele está do lado de fora da vida do crente, quer entrar, quer alertar, quer estar. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Queridos, a Bíblia deixa bem claro, põe um fim no engano. Chega de viver uma vida vazia, inútil, olhando mais para essa vida natural e terrena. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o novo nascimento, que é um nascimento do Espírito. No que tenho me tornado? Como o cristianismo me afetou? Eu me tornei, tenho me tornado como Ele? Me pareço como Ele? Nicodemos era professor da Bíblia e não conhecia Deus. Quando Jesus falou, o próprio Senhor Jesus disse para ele, você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando com você? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Para onde nós estamos olhando? Você está olhando para algo maior? Ou tem se distraído e questionado a Deus, olhando para a vida dos ímpios? Imagina o povo mais poderoso da face da terra, que é chamado de povo zeloso, povo especial, de boas obras, de sal da terra, de luz para os homens.
Os que vão julgar o mundo, os que vão julgar os anjos, os que receberam poder para governar, para dominar as autoridades deste mundo, comparando a própria vida com a vida do ímpio. É lamentável. É lamentável. É cabeça de nação. Diga cabeça de nação. Cabeça de domínio. De governo. Diga, tudo é uma questão de mentalidade. Exatamente. O que está, a Bíblia diz, em nós é mais e maior do que o que está no mundo. O que nós temos com Deus é incomparável. Agora, nós temos buscado a Deus, como por fim o salmista disse, ainda que eu não tenha nada, Deus é meu tudo. Como Jó, onde a minha fé está fundamentada? No temor a Deus, na sua palavra? Eu tenho um relacionamento com Deus? Ou apenas no que Ele pode me dar? No que Ele pode fazer por mim? Quanto eu amo a Deus? Ele pode tudo. Mas onde está o meu e o seu coração? A quem nós realmente servimos? O Senhor do universo? Ou outra coisa, ou a mesma Mamon? Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou eu sirvo a Deus, ou eu vou servir outra coisa. Ele não divide a glória dele com ninguém, e ele não vai me dividir com ninguém. Nós vemos aqui, quando uma pessoa questiona quem tem e nem serve, a Deus revela o seu coração, onde ele está, suas reais intenções. E o que vai acontecer é que ela vai se amargurar, ela vai invejar, ela vai azedar o coração dela. E ela pode até alterar o destino dela. Igual Geazi, que correu atrás de alguma coisa. Meus queridos, eu poderia dar inúmeros versículos sobre o fim do ímpio. Mas isso você mesmo pode fazer sua pesquisa e levantar. Onde o ímpio, para onde vai? Você pode. Mas o que o Senhor quer é que você entenda que você não pode mais perder tempo vivendo dessa maneira. Essa palavra vem para mostrar a você, não perca tempo remoendo bobagens, questionando. Isso aqui, é estúpido. Só vai roubar a sua vida, seu tempo, promessas e até seu destino. Seja grato. Encontre alegria no Senhor. Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você, como diz a Bíblia. Honre o Senhor e ele vai te honrar mais do que você jamais imaginou. Tudo vem de Deus. Deus é quem promove. Nele nós vivemos mudanças, viradas incríveis. E você sabe que quando Deus promove, está promovido. Quando Deus nos coloca num lugar e nós damos condições a Ele, você só cresce naquele lugar. Os ímpios saem, os problemas podem chegar, mas você permanece. A Bíblia diz assim, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Então, em Isaías, Deus disse, o ímpio não tem paz. Davi disse, de ímpio vem coisa ímpia. O ímpio não tem paz. Eu vou invejar alguém que não tem paz. Alguém que dele só sai coisa ímpia. O ímpio não prevalece.
e nem o falso crente, o morno, o adorador de Mamon, aquele que tem os seus deuses, o hipócrita religioso da fé fingida, que a Bíblia fala. Jesus falou em relação aos hipócritas, Paulo falou da fé fingida, esses não resistirão. O que usa de engano não prevalece. Lembrem-se das motivações e intenções corretas. Um coração sincero é o que Deus está buscando de todos nós. Focar Deus, manter o foco nele, vai nos levar a progredir dia após dia e a viver honra e honra. Passe pelos processos, aprenda tudo que é preciso, seja humilde. E você sempre terá o favor de Deus na sua vida. Absolutamente. Os que deixam o Senhor, seus nomes são escritos na areia e têm uma vida lamentável. Uma vez que você bota a mão no arado, você não pode voltar atrás. Você altera o seu destino. Quando você troca algo muito grande para correr atrás de alguma coisa, você pode pegar uma lepra, que é uma maldição. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Você imagina o nome de uma pessoa ser escrito no pó. Mais importante é eu manter o meu foco em Deus, segurar a maior herança que eu recebi, que é a minha salvação. Ter certeza que o meu nome está no livro da vida. Porque a vida com o Senhor é plena, abundante e eterna. Falem comigo, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria. E os que praticam feitiçaria, você sabe que rebelião é como pecado de feitiçaria também. E os idólatras. E a Bíblia fala que a arrogância é iniquidade. E iniquidade é você saber que algo está errado, mas permanecer fazendo. E a avareza são como pecado de idolatria. Os idólatras e todos, vamos juntos? E todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mentirosos. Presta bem atenção, mentirosos. A Bíblia diz, não eu, e nós precisamos aprender definitivamente, creia na palavra. O que mente é filho do diabo. Aquele que mente se faz filho dele. Está claro, quem falou isso foi Jesus. Os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Por isso que eu ainda disse, trate a mentira nas crianças. Não acho que isso é bobagem. E lembre-se de uma coisa, a porta que você abrir para o mal na sua vida, você está abrindo para toda a sua geração. Se você abre, quando seu filho mente, pode ter certeza que tem mentira. O pai ou a mãe tem o espírito da mentira. Quando os filhos se envolvem com imoralidade, pode ter certeza que os pais abriram aquela porta. Nós abrimos portas. Quando eu dou abertura para um espírito dominar a minha vida, ele vai ter poder sobre meus filhos. Ele vai ter poder sobre meus netos.
Eu já ainda falei para alguém recente. Quando você viu seu filho mentir, sabendo que esse demônio tinha legalidade sobre ele, porque tinha legalidade em você, não causou temor? Você bateu, você corrigiu. Eu disse, você bateu. Você corrigiu o seu filho. Você achou absurdo ele mentir. E como você acha que Deus está vendo você? Você acha que esse poder que o mal está tendo sobre ele entrou por onde? Você não pode esquecer. Quando Davi foi imoral e matou, ele abriu a porta, a imoralidade entrou na casa dele, um filho violentou a filha, o filho estuprou 10 das suas concubinas. O filho levantou rebelião contra ele. Ele teve a morte de 4 filhos. Ele abriu a porta e aquele espírito tomou conta da família. E ele levou anos até que aquela semeadura terminasse. E as perdas que ele sofreu foram irreversíveis. Se você não quer que atinja seus filhos, eu sempre falo, se você não mudou ainda por Deus, muda pelos seus filhos. Porque o que você faz afeta seus filhos, tem poder sobre seus filhos, vai voltar contra você. Quem vai ter que lidar com isso vai ser você. Tudo que você não está lidando agora, você vai ter que lidar mais tarde. E de uma forma bem mais grave. A cidade não precisa, fala da cidade santa. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Quem não quer ir para esse lugar? As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Vamos juntos? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Viva para algo maior. Nós nascemos para algo maior. Nós nascemos para a eternidade. Diga, eu nasci para a eternidade. E Deus colocou a eternidade em mim. Nós vamos andar, queridos, em ruas pavimentadas. Pavimentadas. Ruas de ouro, com ouro. Diga, eu não sou desse mundo. Minha pátria não é aqui. O meu olhar está em Cristo. Eu estou esperando por algo maior. E minha maior herança, minha dádiva maior, é a minha salvação. Coloquem-se de pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu. Eu quero orar por você. Mas penso que é um momento de realmente refletirmos e tomarmos decisões. Ligue o seu pensamento no céu. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, eu quero ser capaz de cruzar
como só autoridades. fez me amar, Espírito Santo, vencermos as emoções. diz pra mim, O passado. eu quero ser capaz, caráter deformado. de crucificar o meu eu. Preciso arrependimento. E arrependimento é mudança. Juntaste meus pedaços. Alguém tem que se levantar com autoridade e sensatez numa família. O fracasso levou sobre si. Precisamos fazer escolhas que vão durar, meu passado mal, que vão permanecer, que vão nos levar a permanecer. Onde não se pode mais temor e tremor precisam fazer parte da nossa vida, da nossa casa. Me arrebatou. Tudo começa com uma decisão. Mesmo assim, digo sim. Quando tenho eu terei a mente de Cristo, porque eu a recebi, eu vou fazer uso dela. Eu vou agir com a mentalidade do Espírito. Ai de mim, por favor, por favor. Eu vou impactar o mundo. Me ensina a te amar como sendo a presença de Deus por cada lugar que eu passar. Espírito Santo, eu vou levar Cristo. Diz pra mim o que fazer. Cada passo que eu der, o mundo vai poder ver essa luz, esse poder. Eu decido. Diz pra mim, eu vou capitanear. Eu não sou subcultura. Eu não vou viver uma vida rasteira. Eu me recuso a uma vida rasteira. Me recuso a olhar para fora. Sejas meu consolador. Eu me curvo diante de Cristo. Minha oração. Eu serei guiado pelo Espírito. Espírito Santo, sejas meu consolador. Minha oração. O salmista disse: minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Ele vai possuir a minha vida para sempre. Ó Espírito Santo, sei que é uma palavra para refletir. E eu oro pedindo que ela tenha impregnado, impactado. Nós precisamos de choque, de um choque. Nós precisamos ser impactados, chocados. E essa palavra tem esse poder. O Senhor tem nos chamado. A igreja significa aqueles que saem para fora. Aqueles que se diferenciam. Aqueles que, ainda que não abram a boca, o mundo reconhece a sua presença. Nós somos chamados para um lugar alto, para cavalgar nos lugares altos da terra, e não para vivermos à margem uma vida rasteira. Eu oro por conscientização, por temor, por corações transformados. Eu oro para que esta palavra tenha entrado de uma tal maneira que decisões firmes, consistentes tenham sido tomadas e sejam estabelecidas. Continue tocando. Tira o agravo dos ouvidos, as vendas, a cegueira. Se precisamos de troca de coração, troca.
mas não nos deixa nessa condição que está nos levando para a ruína. Eu oro por mudanças aqui, Senhor. Arrependimento significa mudança. O Senhor manda deixar o passado, manda não olhar para a direita nem para a esquerda. Nossa vida não está lá mais. Não devemos nos distrair. O Senhor nos manda seguir em frente, olhar para o alto. Nós não precisamos mais de palavras. Muitas vezes, não precisamos nem de palavra, nem de atendimento, nem de oração. Nós precisamos de uma decisão. Nós precisamos de consistência. Nós precisamos nos levantar e tomar uma decisão, enquanto há tempo. Porque o Senhor é um Deus que corrige seus filhos, porque o Senhor ama. Nos dá tempo, nos dá oportunidade. O Senhor é longânimo. E o Senhor nos ensina como caminhar. E todos os dias nós temos a oportunidade, cada dia que o Senhor nos dá, é uma oportunidade de nós nos aproximarmos mais da verdade e fazermos aquilo que somos instruídos. Que esse temor nos constranja, que essa mudança seja real e palpável. A começar por mim, que cada um saia daqui completamente transformado, com uma visão completamente diferente. Nunca mais olhar para o ímpio da mesma maneira, mas olhar com misericórdia e orar e abençoar, mas não ter inveja da vida dele, não desejar a vida dele, porque ele está num lugar escorregadio. Hoje você o vê, amanhã você não vê mais. O ímpio não permanece, mas o justo permanece para sempre, como está escrito. Quem é que permanece para sempre? O justo. E sempre crescendo, sendo progredindo, nunca de altos e baixos, sempre num lugar mais alto. À medida que ele se aproxima do Senhor, mais ele cresce, mais ele progride. A caminhada do justo é progressiva, é de glória em glória, diz a sua palavra. Mas é a caminhada do justo, não é a caminhada do ímpio nem do morno, é a caminhada do justo. Senhor, que haja um despertamento para aquele que amornou. O morno é o que se engana, se convence, porque está fazendo algumas coisas. Parece tudo bem, mas não está. Não adianta nos agarrarmos a coisas falíveis. Isso vai nos fazer apenas miseráveis. Mas a vida que nós construímos com o Senhor é uma vida que nos enriquece dia após dia. Fazemos parte da realeza. Não podemos descer a um nível que o Senhor já nos tirou de lá. Eu te amo, abençoo o teu povo, consagro cada propósito e determino a realização, a materialização dessas transformações, restaurações e restituições. Abençoo os lares e as famílias. E determino, profetizo, que transformações tenham acontecido. E que essa reunião funcione como um marco, como um divisor de águas. E que nenhum volte ao mesmo lugar. Mas que seja de aqui para frente uma caminhada com grande progresso. Muito obrigada. Te amo, te agradeço. Obrigada, amém. Amém, amém.